Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou Luiz Horato e hoje eu vou tecer algumas críticas e comentários sobre o fato do governo Donald Trump ter revogado o visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, a Maria Luísa Ribeiro Viotti, que é uma excelente profissional, segundo os seus pares e segundo o próprio governo, e que vinha desempenhando um bom trabalho lá no território norte-americano. Isso se deu pelos motivos já sabidos e muito mal embasados, ou pior, baseados em desinformação, em mentiras, em ilações, de motivos pura e meramente ideológicos por parte do governo norte-americano, que é simpatizante do ex-presidente brasileiro. As alegações são variadas da mesma forma, ou seja, seguem a mesma linha das alegações que motivaram a imposição do tarifaço, desse novo tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos, de cerca de 4 mil produtos, e que havia imposto, já no começo do governo do Donald Trump, uma sobretaxa ou um tarifaço que chegou a 50% lá nos primeiros meses do governo do Trump. Baseado, como eu já disse, em ilações, mentiras, desinformação e principalmente em, poderíamos dizer, em razões e motivações meramente ideológicas e infundadas, por que não, né? Caluniosas e assim por diante. Evidentemente, o governo brasileiro está reagindo, mas também não pode ir com muita sede ao pote, porque senão vai aumentar ainda a escalada e todos nós sabemos que o Donald Trump não tem limites de nenhum tipo, ele é um cara totalmente sem filtro e sem limites. Então não dá para tentar medir forças com a estupidez de certas pessoas, principalmente quando são narcisistas, megalomaníacos, arrogantes, prepotentes e assim por diante, como eu já disse em vários outros vídeos. O fato é que, entre outras alegações, ainda reside o fato de que o Brasil estaria demorando para aprovar a indicação do embaixador norte-americano aqui no Brasil, o Daniel Pérez. Mas ocorre que o Donald Trump, o presidente norte-americano, só indicou esse cara em meados de junho, ou seja, há menos de 2 meses atrás. E o Brasil, como está nos protocolos diplomáticos de todo o mundo, ratificados pela ONU, não tem um prazo para homologar ou não, aceitar ou não a indicação do embaixador indicado pelo governo norte-americano. O Brasil está dentro do prazo. Mas como ele não tinha argumentos convincentes, usou mais essa. E como se isso não bastasse, o próprio Donald Trump não está fazendo a lição de casa. De cerca de 150 a 160 países nos quais os Estados Unidos têm embaixada, em nada menos que 116, ou número próximo, o Donald Trump sequer indicou, ou indicou recentemente, os seus embaixadores. Ou seja, não houve nem tempo hábil para que os governos locais de todos esses países, assim como aqui no Brasil, tivessem tempo de analisar o currículo, avaliar, sabatinar os indicados pelo governo estrangeiro, no caso, os Estados Unidos. E para que essa guerrilha, digamos assim, entre aspas, diplomática, tome proporções maiores ou escale ainda mais, como eu já disse antes, segundo os próprios especialistas, é prudente que o governo não faça nenhum tipo de retaliação, por exemplo, que não chame a embaixadora para o Brasil, que isso ia acabar saindo o tiro pela culatra, ou seja, ia estar ainda alimentando ainda mais não só a escalada, mas como também dando
transferindo a razão para os norte-americanos, ou seja, facilitando a vida deles no sentido figurado, no sentido de fazendo o que eles querem, ou seja, insultar a soberania nacional brasileira, insultar o povo brasileiro, insultar as instituições e o governo brasileiro. Isso, evidentemente, é inaceitável, é inconcebível, é repudiável sob todos os aspectos. E nós, enquanto brasileiros e brasileiras, devemos somar força, digamos assim, às posições do Itamaraty, que é o nosso, e do Ministério do Exterior, e não dar corda para esse tipo de atitude. Muito pelo contrário, devemos agir com inteligência e prudência e, evidentemente, como todo cidadão realmente patriota, de verdade, não os pseudos patriotas traidores do povo, que nós todos já conhecemos, que é público notório o perfil dessas pessoas. Como todo patriota, nós temos que estar sempre ao lado do nosso país, do nosso povo, das unidades ou entes federativas brasileiras e, evidentemente, em defesa da soberania nacional, para que nós possamos, evidentemente, ter orgulho de ser brasileiros e não nos sujeitar a qualquer interferência externa, por mais poderosa que possa ser ou parecer, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um abraço e tchau, até mais.